gente saúda os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui hoje na live com os adolescentes com o irmão Alisson, grande entendedor, grande sabido, o doutor em letras, né, Alisson? Inteligente. Aqui também com o estudado Rian, que estudou muito para estar aqui hoje, para fazer o melhor, né? E aí a gente vai conversar sobre o capítulo 19 de Apocalipse. E a gente vai começar aí, se faz a oração para nós. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, para aprender, Senhor Jesus, mais o seu estudo, Senhor Jesus. Nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para que nós podemos responder, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 19, vocês que são entendedores da palavra, vocês estudaram? Como é que é? Como é que você acha? Você acha que você consegue falar bem sobre o capítulo? Você acha que consegue explicar sobre o capítulo? Vocês querem falar dar uma justificativa antes? Justificativa? Eu não estudei porque eu estava ajudando a obra de Deus. Amém. Então tá, vamos começar então. O capítulo 19 tem por título As Bodas do Cordeiro, ou também tem outros títulos, né, tipo Júbilo no Céu. E vamos começar. O Alisson lê para nós o versículo, por favor. Versículo 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Aqui está falando de uma grande multidão que está louvando a Deus, né, Ria? O que você entende por isso? Quem que são essas grandes multidões? O que eu entendo é o povo que foi arrebatado, que está adorando a Deus. Entendi. Quem mais? O Alisson, que é a multidão. A multidão é o povo que subiu para o céu e estava adorando. Entendi. A multidão além dos irmãos que foram arrebatados, que serão arrebatados, também os que passaram pela tribulação e subiram a glória, né? E aí no versículo 2 está escrito: Porque verdadeiro e justo são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o seu sangue, o sangue dos seus servos. Aqui fala sobre a prostituta e fala sobre o juízo de Deus. O que você entende por esse juízo, Guilherme? Tá vendo? Tem que prestar atenção, cara. Vai. O versículo 2, lê pra gente. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui fala que o juízo de Deus é justo, que é certo. Você acha que o juízo de Deus é justo? É certo? Ou... É certo? O que você acha? É igual ao humano? É diferente? É diferente o juízo de Deus. Deus dá oportunidade para nós. Se nós errar, quando nós pecamos, se nós pedir perdão, ele pode perdoar. Mas vai estar no juízo, ele vai cobrar. Entendi. Aqui fala no mesmo versículo que ele vingou o sangue dos seus servos. Ele vingou a prostituta. Quem que é essa prostituta? A prostituta aqui quer dizer a besta, né? A besta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Porque uma prostituta mesmo, o que ela faz? Ela atrai o homem para o pecado. Só que aqui, a prostituta aqui quer dizer a besta. E o que a besta faz? Atrai o homem para o pecado. Entendi. E o que você acha? Quem que é essa prostituta aqui? Eu vou na ideia do meu amigo. Você é estudado mesmo, né? Aqui a prostituta, ela é a Babilônia, que levou as pessoas ao pecado, assim como o Arthur falou,
induziu ao pecado. O versículo 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Esse é o terceiro, o segundo, né? O segundo aleluia e o terceiro, se não me engano, eu perdi. O terceiro aleluia. E fala sobre a fumaça, que sobe para todo sempre. O que é essa fumaça? Você sabe? Fumaça? O que é fumaça, Alisson? A fumaça é a tormenta. A fumaça é a tormenta? De onde você tirou essa base? Eu estudo aqui, porque aqui ó, em Apocalipse 14:11, ele está falando aqui, ó. A fumaça. É a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Entendi. Então essa fumaça é o tormento, né? Seria tormento, é isso? Entendi. No versículo 4, e os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Os 24 anciões, eles representam quem, Ria? As 24 tribos de Israel. As 24 tribos de Israel? O que você acha? Quem que é o Não, é as 12 tribos de Israel e... Deu branco. O que você acha, o Alisson? Quem que esses 24 anciões representam e os 4 animais? A igreja, esses 24 anciões representam a igreja. Tem muita gente que aqui ele está representando a igreja, mas como o Rian disse, pode ser também representar ser as 12 tribos junto com os 12 apóstolos, ou, se eu não me engano, não lembro muito bem disso agora, mas aqui ele está representando a igreja que está adorando ao Deus Altíssimo no juízo. Versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai a nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. O que você entende desse versículo? O que você entende dessa frase? Eu acho que Jesus fala para o povo adorar a Deus, somente Deus. Ele aqui saiu uma voz, e a voz disse, louvai a nosso Deus, vós, seus servos, e a vós que temeis, assim pequenos como grandes. Assim, a voz que dizer, concorda comigo, Alisson, ela quis dizer que dependente de quem for, tem que adorar a Deus, é isso? Se for grande, pequeno, servo, dono, não é isso? Então tá. O versículo 6. E eu vi como uma voz, uma grande multidão, e como voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Essa multidão, quem que é essa multidão, Rian? Essa multidão é o povo que foi arrebatado? É a igreja. A igreja, então, o povo que foi arrebatado. Sim, e você, o que você acha? Quem que é essa multidão, Alisson? É o povo que ficou. A multidão aqui é o povo que foi arrebatado, que subiu. Não o povo que ficou, Alisson. Doutor Alisson, experiente. E diz que aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E aí? Como é que você entende disso? O Senhor Todo-Poderoso reina, Rian. Você já imaginou o Senhor, o próprio Deus reinar? Como é que é? O que você entende disso? Ele vai ser tipo o rei dessa terra, mas vai ser Deus, ele vai reinar eternamente. Entendi. Então aqui fala que o Todo-Poderoso reina. Olha, isso não é a justiça de Deus que está reinando agora? Que é a justiça de Deus que está reinando.
Entendi. Vamos lá. O áudio tá ruim. Sim, a gente tá tentando resolver aqui, tá bom? Quem tiver pergunta ou algo do tipo, pode mandar pra gente. A gente vai estar respondendo sobre o versículo 19. Vamos lá. O versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ele fala regozijemo-nos e aprontemos, e alegramos, porque e demos glória, porque porque as vindas são das bodas do Cordeiro, né? O que você entende por isso? Que essas alegrias, por que eles estão alegres? Porque não vai ter mais treva, não vai ter mais angústia. Entendi, você acha? O que você acha? Porque vai ser a vinda de Cristo, né? Aqui tá falando que a sua esposa já se aprontou. Essa de a sua esposa já se aprontou, ô Rian, o que significa? O que vocês acham que significa? Eu acho que é a igreja. Já se aprontou para a vinda de Cristo, não quer dizer? Aqui tá falando que a sua esposa se aprontou, e tá falando das bodas do Cordeiro, significa que vai ocorrer as bodas porque a igreja já está pronta, a igreja já subiu, está com Deus. E aí vai vir as bodas do Cordeiro, entendeu? Mas eu acho que essas bodas é que nem a parábola de Mateus 25, das bodas do Cordeiro, que as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Quem tiver preparado vai subir, e quem não tiver vai ficar. É isso mesmo. O versículo 8 diz: E foi-lhe dado que vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A esposa vestiu linho puro e resplandecente por conta da justiça. Então, o que você imagina disso? Da justiça dos santos. Como é que é? O que você acha? O que você imagina disso, o Alisson? Eles vestiram porque por causa da justiça, porque eles são santos, salvos, é isso? Eu creio que sim. Entendi. O versículo 9 também diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui o anjo pede para João escrever que todos que são convidados às bodas, né, é bem-aventurado, ou seja, a igreja. Versículo 10: Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: Olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito da profecia. O que você entendeu? Por que o anjo falou isso para João? Porque o anjo não é Deus. Só pode o anjo obedece a Deus, porque Deus fala: não adorais imagem ou qualquer outro Deus. Então, se João está adorando o anjo, então João está fazendo do anjo de um Deus. Entendi. E você acha, Alisson? Eu concordo com ele, não. Então o anjo estava tentando dizer assim, não, como a Bíblia já diz, não idolatre. Se o anjo aceitasse aquela adoração de João, ele estaria idolatrando o anjo, o que é errado perante os olhos de Deus, né? É isso? É que nem assim, ó. Se o anjo deixasse, o anjo não era um anjo então, porque quem gosta de ser adorado sem ser Deus é os demônios. Exatamente. Vamos lá. O Vitória de Cristo, que é o versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, né? E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
Ele viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Rian, quem que é esse cavaleiro e esse cavalo branco? Esse cavaleiro é Deus, é Jesus. Sim, ele tá vindo, ele tá descendo. Mas não existia um cavaleiro, um cavalo branco também no Apocalipse 6? Não, mas é o contrário. O cavaleiro era um demônio. Lá era o anticristo, né? É. E aqui não é, porque aqui mesmo fala, ele era fiel, verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então ele era justo. O anticristo, ele não era fiel nem verdadeiro. Aquele cavaleiro lá ele não tinha diadema. Ele não tinha Aqui essas 19 tem, o dia lá não tem. Entendi. E os seus olhos eram como chama de fogo. Ô Rian, o que você imagina isso? Quer dizer que os olhos dele pegavam fogo? Tipo do motoqueiro fantasma? Como é que é? O que você acha? Eu acho que era meio fogo, mas não que não do motoqueiro fantasma. Eu sei o que você acha, Alisson. Os olhos dele era fogo porque é muito poder, né? Esse poder, né? É isso mesmo. Vamos lá. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Esse nome é o quê? O que vocês imaginam que seja esse nome? O nome dele, o nome de Jesus. O nome de Deus, Tá. E estava vestido uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo. Então, ô Rian, em João 1, versículo 1, ele fala que no princípio era o Verbo, era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E aqui fala que o nome dele é a palavra de Deus, ou seja, o verbo significa palavra. Então, quem que é essa palavra de Deus? É Jesus. É Jesus, né? Não é Alisson? Jesus? Você concorda com o Rian? Está tenso, Alisson? Vou falar no microfone. Pode falar no microfone. Não, concordo com ele. Você está tenso? Tá nervoso? Tá vergonha? E o seu Alisson? Ô Rian, tem vergonha? Um pouco. Não pode ter vergonha não. Vamos lá. Próximo versículo. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino e branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui está falando que os exércitos nos céus em cavalos brancos vestidos de linho fino, linho puro, branco e puro. Esses exércitos, quem que você acha que era, Rian? O exército de Deus. Era o exército de Deus, o exército que o Alisson? Os anjos. Os que estavam com ele, né? Os que eram com Jesus. E está vestido em 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ô Rian, o que você acha desse negócio uma espada sair da boca assim de alguém? O que você acha, Alisson? Como é que você imagina uma espada sair da boca de alguém? A espada, que nesse sentido, é a palavra. Mas ele não vem para guerrear também? Como é que é? Ele vem para buscar o povo dele. Ele vem para guerrear, Alisson. E aqui ele vem com a espada para ferir as nações. Literalmente ele veio para guerrear. Mas como é que você imagina uma espada saindo da boca de alguém? E se uma espada saísse da boca do Rian? Como é que seria? O que você imagina? Como é que é? Ia ser feio. Ia ser feio, né? E o seu, o Rian, como é que você imagina? Eu imagino uma espada saindo da boca. Mas já imaginou e já teve sonho com isso? O sonho não, mas já imaginei que agora. Olha lá, a gente tem uma pergunta do Cauã Henrique, o nosso querido gordinho, irmão do Rian. No versículo 11 de um cavaleiro em um cavalo branco. Esse cavaleiro pode ser considerado o anticristo? Não, esse cavaleiro que nós já falamos é Jesus Cristo. Pode ser considerado anticristo? Você concorda com o Ian? Como é que é? Não, aqui é Jesus Cristo. Porque aqui ele diz que é justo, fiel,
que mais? Justo, fiel, verdadeiro e... Poderoso. Tá bom. Julga e peleja com justiça. E no versículo 15, voltando para o versículo 15. E ele as regerá com vara de ferro. Ele vai ferir as nações e as regerá com vara de ferro. Ou seja, o que você imagina isso? É que nem um pastor. Mas o cajado é tipo uma vara. Que o pastor arranhava suas ovelhas. Mas agora vai ser com vara de ferro. Então ele vai governar mesmo. Ele vai dominar, ele vai ser rei mesmo. E vai botar ordem. Vai. É isso mesmo? O que você concorda ou discorda do Ian? Concordo. Ah lá, o Cauã Henrique já mandou outra pergunta. O que representa essa espada afiada saindo da boca desse cavaleiro? A gente acabou de falar. O que representa o Ian? Palavra. A palavra, e ele está vindo para governar, para ferir as nações. Então, essa espada significa a batalha, né? A força dele, ele vir para guerrear. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rian está no manto e na coxa dele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como assim? Você acha que está escrito mesmo? Ou o São João viu? Ou é uma visão? O que você acha? Eu acho que é uma visão de João. Falando que Jesus é o Senhor dos Senhores. Mas não está escrito na perna dele, então. Eu acho que não. Mas aqui está falando que está escrito na coxa dele, deu até o lugar, como é que não está escrito? Não, mas pode ser uma visão dele e um significado. E você acha, o Alisson? Eu acho que tá escrito. Está escrito mesmo. Está escrito na coxa dele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na coxa do cavaleiro, que é Jesus Cristo. Eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e agitai-vos à ceia do grande Deus. Um anjo que estava no sol. Rian, você acha que é possível alguém pisar no sol? Alguém ser de carne humana, não. Você acha que é possível alguém pisar no sol? Não. E se for de noite? Mesma coisa. Ué? Sei não. Não dá O também se sol for de noite? o sol é uma estrela de fogo. Aqui só fica de noite, mas o sol lá não fica. Ah, então só não apaga. Não. E se jogar água nele? Não adianta nada. Quero ver sem lá jogar água lá. Aí o doutor Alisson disse que, segundo os que estão dizendo que está se expandindo, pode ser possível dele apagar. Você acha que ele pode apagar um dia? Porque Apocalipse aqui mesmo fala que o dia vai ser noite e a noite vai ser dia. Então o sol acho que vai acabar. Não, o sol nunca vai apagar. O sol, eu não posso dizer que ele não vai apagar. Eu não posso dizer que ele não vai apagar, mas também não posso dizer que ele vai ficar, porque eu não sei do futuro. Mas eu acho que o sol não vai apagar não, porque nunca apagou, por que vai apagar agora? E disseram aí que ia ter escuridão aí em 3 dias. Eu acho que adiaram um pouco o dia, não sei. Vamos lá. Era para ser o terceiro dia já. Vamos lá. Esse anjo que estava no sol clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Quem que são essas aves, o Rian? As aves? As aves do céu aqui. As aves. Não são os anjos, assim? Eu creio que não. O que você acha? São os anjos que estão chamando os anjos para a batalha. Não são os crentes, como é que é? Eu acho que Deus ele chama as aves normais. Entendi. Olha lá, o Cauã falou assim: mas a Bíblia fala que o sol se apagará nos dias da tribulação. O que você acha? O sol vai apagar? Eu acho que vai. Ué? Já mudou de opinião assim? Não, mas eu falei que o sol ia apagar. Eu sei que falou que não ia apagar. O que você acha? Vai apagar?
acho que vai apagar. Mudou de opinião assim? Ou vai ser trocado? Olha, eu não sei, mas eu acredito que esse negócio de apagar é não aparecer mesmo, ficar escuro, como se fosse um eclipse. Não que o sol vai apagar, porque aqui, depois já falando que tem o sol, então eu não acredito que vai apagar, entendeu? Até porque vai ficar, a lua vai ficar vermelha como sangue. Se existe a luz da lua é porque existe o sol. Mas como que vai ser o eclipse se a lua não vai... Não, eu tô falando igual um eclipse, eu não falei que vai ser um eclipse, entendeu? Então vamos lá, vamos pro próximo. É o 18. Para que comais da carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui está falando para comer a carne dos reis. Como assim, Ori? Não, eu creio que é os governadores que vai estar governando aqui até. Mas vai comer a carne deles? É que nem lá em Êxodo, se eu não me engano, na terra que Moisés vai lá e dá. Vai ter tanta morte na guerra que Jesus vai vir pelejar, que as aves do céu vão ter que vir aqui para limpar os campos. Ou seja, o banquete, essa ceia que chama as aves, é para limpar a carne mesmo dos reis, dos exércitos que foram derrotados, entendeu? Dos tribunos e dos fortes, é isso. Então, as aves do céu vai ter que vir limpar a terra. Vamos lá, para o 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem uma guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Aqui fala da guerra, né? Essa é a guerra final, né? Que Jesus vai vir para pelejar, e fala que o anticristo e o falso profeta foi jogado num lago de fogo vivo. O que é o lago de fogo? É o inferno. O lago de fogo, o que você acha que é? O lago de fogo aqui é a segunda morte, né? O lago de fogo é o lugar final de todos, entendeu? Como se fosse o inferno é a prisão. Como se fosse o inferno é uma prisão preventiva e o lago de fogo é a prisão que você vai ficar mesmo, entendeu? Por exemplo, alguém é preso e vai para a prisão que fica lá preventiva, que é a cadeia, não é a cadeia, né? É a delegacia, fica lá detido, que é o inferno, até ser jogado no lago de fogo, entendeu? Vamos lá. Tá bom. Vai. Desculpa, mas eu tenho que ler isso aqui. Paz do Senhor. O Alisson é bonitinho. O Alisson ficou até vermelho. O Alisson recebeu elogio. Tá bom, vou continuar. 20. E a besta foi presa e com eles foram feitos dela fez do sinal. O Rian aqui fala que a besta foi presa e lançada no lago de fogo mesmo. E eles foram lançados vivos. E você acha que eles vão morrer um dia? Não, eternamente. Então eles vão ficar sofrendo eternamente. Uhum. Eles foram lançados vivos. E esse lago de fogo, o que a Bíblia diz? Como que ela descreveu ele? Que é um lago de fogo que arde. Tipo assim, se eu morro, vou pro lago de fogo, eu vou lá, vou sentir a dor queimando, mas eu não vou morrer, só vou ficar sentindo a dor, vou ficar sofrendo. E como um enxofre? Enxofre é o quê? Não. Enxofre é lava, né? Enxofre é cheiro, é uma coisa ruim. fedida. Ou seja, além de ser ruim, além de queimar você, vai feder.
ficar sentindo Entendeu? aquele cheiro ruim, corpo ardendo. Mesmo você morto, então você vai continuar Não, mas eles sofrendo. não vão estar mortos lá, eles vão estar vivos. Só que vai estar sofrendo. Não, mesmo sem depois, morrer. por exemplo, mesmo que depois de morto a pessoa morre e foi pra lá. O que você Não, acha? mas lá quando eu falo, tipo assim, alguém morreu aqui e não foi salvo. É. Aí vai queimar no lago de fogo. Ele vai Aí ele continuar vai, sentindo. não, mas ele vai ressuscitar. No final, na Apocalipse, ele vai ressuscitar e vai ser jogado no lago de fogo. Ah, o que você acha, ô Alisson? Será que sente tormento do mesmo jeito? Ou não? No inferno e no lago de fogo vai ser tormento do mesmo jeito. É que nem, tipo assim, nós tá vivo aqui agora. Vai ser desse jeito. Tipo assim, nós. Tipo assim, aqui vai ser o inferno, mas vai ser mais quente e nós vai sentir a dor. Entendi. Tem uma pergunta pro Alisson ali. O que é a segunda morte, Alisson? A segunda morte, porque a primeira morte é aqui, né? Aí nós vai pro inferno. Aí a segunda morte, quando é lançado no Hades, o lago de fogo, Depois do julgamento. depois do julgamento. Isso aí eu não estudei muito, não, mas deixa aí, comenta aí se ele acertou, se ele, como é que foi, tá? Vamos lá, pro próximo. 21 para a gente terminar já. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se apartaram das suas carnes. O Rian, aqui tá falando que a espada que saía da boca do homem lá matou eles. Quer dizer que houve uma guerra, né? E quem que é esse cavaleiro que matou? Como é que é? Ah, Jesus. E- Jesus. Então o próprio Jesus guerreou. É, Jesus. Que ele e o seu exército guerrearam contra o exército inimigo. Olha lá, o responderam. Tá certo. Gostei, Alisson. Tá certo com T minúsculo e o A maior. É isso mesmo. A gente tenta, né? Arrisca, vai que dá certo. Vamos lá. Então, Alisson, o Alisson ia. Jesus veio, guerreou e ainda vai matar mesmo. Vai ter a guerra e vai acabar morto. E as árvores vão se fartar. Hoje em dia, já os urubu, quando morre os animais no pasto, já vai em cima, né? É. Naquele dia lá, os urubu vai comer tanto que não vai. não vai Naquele ter dia lá, espaço. só todas as aves. Eu creio que todas as aves. Gavião, passarinho. O que você acha? Tá certo. Até os patos. Então tá. Esse foi o capítulo 19, né? A gente terminou um pouco cedo hoje. Bem cedo. Se tiver mais E pergunta pro Alisson, você se tiver um consegue pouco de responder. pergunta, se tiver alguma pergunta, pode mandar ainda. A gente vai fazer os resumos aqui. O Alisson, o que você entendeu do capítulo 19? Tudo. Tudo aqui está falando do que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, né? Mas o que você entendeu? O que você entendeu que vai acontecer? A volta de Cristo, a guerra, quem subiu, quem ficou, falando aqui. Entendi. Então, o capítulo 19, o que você acha que fala? Ah, eu entendi que vai acontecer a guerra, a última guerra. Aí o Jesus Cristo vai prender o anticristo e a besta e vai jogar no lago de fogo. Tá. Ah lá, perguntaram pro Rian. Pergunta para o Rian. Você já está a caráter com esta blusa de caveira para este evento? Ô Rian, o que você acha? Dá caráter? Você se vestiu pra se mostrar, pra explicar com o corpo também? Como é que é? Não, Você se vestiu propositalmente? Dá caráter? Como que é? é a única blusa que eu achei lá, eu peguei. A única que você achou. Tá bom, continua seu resumo. Então, o capítulo 19 ele fala pra gente que sobre a adoração de quem subiu, quem suportou a tormenta aqui, é Deus, né? E fala sobre a segunda vinda de Cristo, que é a segunda vinda, não é arrebatamento, é a própria segunda vinda em que ele vai vir para guerrear e vencer e jogar a besta e o anticristo no lago de fogo. Rian, suas considerações pra gente? Não, e também eu lembrei que
E Jesus vai, porque nesse tempo, os judeus não foram arrebatados ainda. Eles ficaram para poder ver o que ia acontecer. Eles ficaram lá para poder ver o que vai acontecer. Aí, então, depois dessa guerra, aí Jesus vai buscar o povo de Israel. Entendi. É que tá difícil. Olha lá, tem mais uma pergunta. Por que o anjo não aceitou ser adorado por João? A gente já falou sobre isso. Vou deixar o Alisson responder. Porque o João, ele tinha que adorar Deus, não o anjo. Porque se ele estivesse adorando o anjo, ele não estaria adorando a Deus. Porque o anjo foi criado para adorar a Deus e nós fomos criados para adorar a Deus. Então nós não podemos, ele não pôde adorar o anjo. E o anjo até fala que ele é que nem nós, que não pode adorar a Deus. Se João tá adorando ele, então ele tá com certo. Então João tá chamando o anjo de Deus. Se ele adorasse ao anjo, ele estaria idolatrando, né? É isso. Olha lá. Nesta ocasião, a igreja estará no céu? A igreja sim, mas o que eu entendi, que faz tempo que eu li Apocalipse, não me lembro muito, mas parece que Israel vai ficar na terra para poder ver. Aí depois disso Jesus vai ressuscitar, vai vir buscar Israel, depois da guerra. A igreja já vai estar no céu. A igreja vai estar no céu porque no versículo 1 mesmo já fala que a grande multidão vai estar adorando a Deus. A igreja sim. Mais alguma pergunta? Os irmãos podem enviar a pergunta. Enquanto isso, o Rian vai falando, mandando beijo para ele quem quiser, falando um pouco da experiência de estar aqui com a gente, explicando a palavra de Deus. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Ela está pedindo o seu testemunho, o Rian Yas, testemunho de vocês. Meu testemunho, se eu vou contar meu testemunho aqui, vai ser grande. Vamos ocupar tudo. Tempo. Vamos lá. Fala suas considerações finais, seus beijos, seus abraços. Mandar um abraço pra minha mãe, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria existido. E um beijo pra quem gosta de mim. Também um beijo pra quem não gosta. Ô Alisson. Eu queria mandar um beijo para quem está nos assistindo, para minha mãe, meu pai, minhas irmãs, para todo mundo da minha família, para vocês, para a família de vocês e para todo mundo, o mundo inteiro. Tá bom. Olha lá, tem mais uma pergunta. Olha lá, o José Maurício Ramos, que é o nosso doutor em letras também, o pai do nosso estudado Alisson, está dizendo: é isso aí, Alisson. Entendeu? Ah lá, tem mais uma pergunta. E essa tatuagem na coxa de Jesus significa que pode fazer tatuagem? Não pode. Não, significa que pode, significa que não pode, como é que é? Significa que não pode fazer tatuagem, só porque. O que você acha, Alisson? Significa que não pode? Na Bíblia mesmo fala que não. Então, ó, essa questão da tatuagem, ela é meio complicada, porque nem é tatuagem, né? não é tatuagem aqui, é uma marca. Essa questão da tatuagem é meio complicada porque a Bíblia em si, ela não fala sobre a tatuagem, ela não nem fala bem nem fala mal da tatuagem. No momento algum ela fala disso. E aí nessa parte não era uma tatuagem, né? Era uma marca, como se a gente pode escrever de qualquer coisa, né? Por exemplo, pode ser corte, alguma coisa assim, mas marca, tatuagem, a gente não pode afirmar que é tatuagem também, né? Ah lá, o Lima também comentou, acho que eu tô falando que acha. É a Bia. Tá. Para o Alisson, como você imagina esse cavalo branco? Um cavalo branco, bonito e com uma pessoa mais bonita em cima. É isso aí. E o seu, Alisson, como é que... Eu vou o Ian também, porque, né? Imagina um cavalo branco, com 4 patas, 2 olhos, um nariz, uma boca, alguns dentes.
Entendi. Tem mais um. Será que no céu vai ter animais? Ah, vai. Porque o cavalo é um animal. Não, Oxi, temos um dilema aqui. porque animais eles não têm alma. É uma pergunta. Se tem um cavalo vindo do céu, será que não vai ter? Não é no modo figurativo, um modo de dizer, uma representação? Não, mas se fala que Jesus vai descer de um cavalo, é capaz de descer. Fala que se o João anticristo viu- também vai descer no cavalo, Não, mas o anticristo vai estar aqui na terra. que a fome vai descer no cavalo, que a morte vai descer no cavalo. Foi falado Sete numa escola cavalos. bíblica aqui que o modo falando do cavalo é porque é bem rápido, galopa. Tá vendo? É a velocidade da coisa. E Entendeu? não vai ter animais no céu. Mas a gente não pode dizer que não tem animais no céu, porque tem lá o animal que tem 4 cabeças, quatro asas, tem. Eu não sei se eu Grande não sei viagem. que vai, nunca vi o céu. Se É. Deus me dá uma revelação do céu, é ótimo. Por que não, né? Mas não era uma tatuagem? Ah lá, a gente acabou de responder Não, essa era pergunta. uma marca. Era uma marca. Era uma tatuagem, Alex? Era Será uma que marca. o próprio Jesus desceu num estúdio de tatuagem pra fazer? Não era tatuagem, era uma marca. Exatamente, era uma marca. Quem foi o tatu que tatuou a costa? Quem foi o tatuador que aí eu acabei de falar? Quem foi o tatuador que tatuou a costa de Jesus? Ninguém. Não teve, não é tatuagem. Você E o entenda aí cavalo quem branco sabe. de Napoleão, a cor dele era cinza. Qual a cor do cavalo branco? O nome do cavalo que era branco. Entendi. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão Bonaparte, Alisson? Ralhado. Malhado, é. Então, então entendendo, não era uma tatuagem. Jesus não desceu na terra para fazer tatuagem com ninguém, gente. Entendeu? É ou não é, ô Rian? É. Porque não é possível também, né? É, também. Ah, não sabe. Não, mas eu queria saber, mas tem gente que fala assim, tem gente que fala assim que orou pra Deus pra poder fazer a tatuagem, Deus deixou. Mas então, é que eu disse, a questão da tatuagem é uma coisa complicada, porque a Bíblia não relata, a Bíblia não fala a favor nem fala contra. Então, as pessoas entendem do jeito que quer, entendeu? Bebi água. Olha lá. Qual Rian, você tem cavalo no céu, então tem cocheira. Também. Cocheira? Não. Onde foi o cavalo? Ah. Os cavalos eles vão ficar livres. Será, mas se tiver cavalo no céu, vai acabar a grama no céu, hein? Como é que Não. faz? Se não acabou a grama daqui da terra, só também Entendi. não acaba. Que você acha que eu tenho? Você acha que não tem animal no céu, então, Alisson? Eu acho que não tem animal no céu. Entendi. Rian, a gente vai encerrar, né? Você quer falar acrescentar alguma coisa a mais no seu resumo? Eu quero agradecer as pessoas que mandaram as perguntas. A pessoa especialmente. A pessoa. Eu queria que ela estivesse aqui, né, pra eu poder fazer. E eu queria que ela estivesse no meu lugar, pra me fazer umas perguntas pra ela também. E você, Alisson, o que você quer acrescentar? Amém. Ah lá, tem mais duas perguntas. Lá tem grama? Tem. Tem grama no céu, Alisson? Eu acho que tem. Eu não sei, né? Não, eu não sei, mas pode ter. Mas Grama só de quando ouro. nós for embora que nós vai ver. Alisson, o que então significa o cavalo branco? A guerra. A velocidade, cara. Velocidade. O cavalo trou. Ele vem rapidão. Entendi. Então tá, a gente vai encerrar por hoje o capítulo 19. Não, se Foi você quiser pouco. mandar mensagem, Se alguém quiser continuar mandando, mas a gente vai fazer oração. O Alisson estava perguntando por que era melhor usar um carro. Você acha que era melhor usar um carro em vez de Não, cavalo? mas naquela época quando o João, ele não sabia o que era carro. Como é que ele ia representar um carro sem nem ele sabia o que era um carro? Velocidade de um carro? Até porque os carros que existiam na época eram levados pro boi, pro cavalo. Cavalo. Entendeu?
Mas é isso aí. Vamos lá, a oração agora vai. O Ayrton faz a oração pra gente. Senhor e meu Pai, muito obrigado por esse dia, Jesus. Muito obrigado, Deus, por hoje, Deus, por mais uma live que está se encerrando. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos dando entendimento, para entender mais de suas palavras. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado pela vida de cada um, que nos leva para casa. Dê uma boa noite de sono para todo mundo. Amém. Amém. Olha lá, ó, tem mais uma pergunta ainda que tá metralhando as perguntas ali. Pode adorar anjo, Ian? Não, porque o anjo mesmo falou para João que ele é que nem nós, que eles são que nem nós, que nós somos, que ele é a mesma coisa que nós somos servos, ele também é servo. Nós só adoramos o mestre, que é Jesus Cristo e Deus. Não pode por causa da idolatria, né, Ian? A gente não avisar, amanhã tem a live com o culto, né, aqui, de oração, vai ser uma bênção, Pastor Miguel, e quarta-feira tem os varões, né, e assistam a live, compartilhe, curta, se divirta com a gente, fiquem aqui com a gente, tá bom? Fique com Deus, um abraço no coração de cada um e até a próxima.